inicio sempre com uma pequena história, uma ilustração, né? Porque muitas vezes a gente tem a mania de julgar, né? Que a gente normalmente não deve fazer julgamentos. Mas alguns já conhecem essa aplicação do um velho lenhador, outros ainda não. Havia uma pequena aldeia com um velho lenhador, muito pobre, né? Vivia nessa aldeia. E ele era muito invejado, ele era pobre, mas era muito invejado. Todo mundo tinha inveja desse lenhador. E esse lenhador tinha um cavalo branco, muito lindo, muito invejado, que até o rei invejava esse cavalo daquele lenhador. E todo mundo falava para ele: vende esse cavalo, você é pobre, você vai ter que ganhar muito dinheiro se você vender esse cavalo. Era um cavalo lindo, um cavalo que até o próprio rei daquela aldeia invejava. E ele falava: não posso vender esse cavalo. Esse cavalo é como um amigo. Eu não posso vender um amigo. Eu tenho esse cavalo como, uma peça mais preciosa. Eu não posso me desfazer desse cavalo. Mas as pessoas falavam: mas deixa de ser tolo. Você vai ganhar muito dinheiro se você vender esse cavalo. Ele falou: não. E ele não vendeu o cavalo. Certa manhã, ele acordou e olhou na estrebaria. O cavalo havia sumido. O cavalo tinha sumido. E aí aquele povo da aldeia reuniu na frente da casa do lenhador e começaram a falar assim: viu? Não falei com você? Se você tivesse vendido o cavalo, agora não tinha acontecido aí. O cavalo sumiu, você ficou sem o cavalo, não tem mais dinheiro, você é pobre. E agora? Por que você não vendeu o cavalo? Rapaz, você é um tolo mesmo. Você deveria ter vendido, ganharia dinheiro. Agora já era. E esse velho lenhador falava o seguinte: gente, não fale isso. Quem pode dizer se foi uma bênção ou se foi uma maldição? Digam apenas: o cavalo não está na estrebaria. É a única coisa que eu sei. Não está, rapaz. Olha bem, você perdeu o seu animal. Já era, você agora não tem mais dinheiro nenhum. Você poderia ter ganhado. Gente, não faz mais nada, apenas a única coisa que eu sei no momento é que o cavalo não está na estrebaria. Aí passou e esse povo continuou falando: esse não tem jeito mesmo para ele. 15 dias se passaram, esse cavalo retornou. O cavalo não havia sido roubado, ele simplesmente foi para a floresta e voltou. Quando o cavalo chegou, ele trouxe da floresta com ele mais 12 cavalos selvagens. Aí o povo se reuniu de novo na porta dele e falou: bem que você falou, né? Realmente, esse cavalo não era maldição, foi uma bênção, né? Esse cavalo voltou e trouxe mais 12 cavalos com ele. Agora, olha só que bênção. Gente, diga apenas uma coisa: o meu cavalo voltou e trouxe mais 12 cavalos com ele. Apenas isso, é a única coisa que eu sei. Se é uma bênção, se é uma maldição, eu não sei. Mas é claro que é uma bênção. Você vai poder vender esses cavalos, vai ganhar muito dinheiro. Olha que animais lindos. Eu não sei se é uma bênção, se é uma maldição. Eu só sei que o meu cavalo retornou e os 12 estão com ele. Mas, rapaz, mas você vai treinar esses cavalos? Ele falou: por favor. Esse homem, ele era realmente uma pessoa pobre. Ele trabalhava, cortava lenha, tinha que cortar lenha para sobreviver. Muitas vezes nem dava. E ele tinha um único filho. Esse filho do jovem começou a domar esses cavalos, treinar esses cavalos e tal. E um certo dia esse rapaz cai de um cavalo e quebra as 2 pernas. O povo se reuniu de novo na frente da casa dele e falou assim: viu? Eu não falei? Realmente você tinha razão, Os 12 cavalos que vieram não foi uma bênção, foi uma maldição. Seu único filho quebrou as 2 pernas. Quem vai te ajudar agora? Você já é de idade. Quem vai poder te ajudar? Ele falou: eu não sei de nada, gente. Eu só sei que meu filho, quebrou as 2 pernas. É a única coisa que eu sei. Se é uma bênção ou se é uma maldição, eu não sei dizer para vocês. E o povo: mas como? Seu único filho com as pernas quebradas, como não vai ser? Rapaz, e agora quem vai te ajudar? Eu não sei. Uma certa época, aquela aldeia entrou em guerra. E todos os jovens foram convocados. Todos os jovens foram convocados. Sim, o único jovem que não foi convocado
o jovem daquele, né, o filho daquele lenhador, que estava com as pernas quebradas, não poderia ser convocado. O povo de novo se reuniu na festa da casa dele. Realmente foi uma bênção o seu filho ter quebrado as pernas, porque está vendo? Senhor, agora o seu filho está aí com você, mesmo com as pernas quebradas. O seu filho está com você. O nosso foi para a guerra, não vai voltar, porque o nosso adversário é muito forte. Nosso adversário é muito forte, nossos filhos vão morrer e nós perdemos nossos filhos. Ele chegou para esse povo e falou: gente, realmente não tem jeito com vocês. Vocês sempre arranjam um jeito de falar, né? De achar que algo mais vai acontecer lá na frente, vem lá na frente. Gente, só há um que pode julgar e saber realmente o que vai acontecer. Só existe um, e esse um é Deus. Só Ele que sabe. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Ele saber realmente, então só existe um. E ele estava certo, né? Só existe um. Eu não sei qual a paciência desse lenhador, mas com certeza ele aprendeu com outro carpinteiro a ser paciente, a saber realmente o momento certo. E nós somos assim, muitas vezes a coisa está acontecendo, a gente já quer ver lá na frente. Ei, confia no Senhor, põe o seu coração no Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, então, antes, de repente você está querendo fazer algum julgamento, vai vir alguma coisa boa lá de Nova Almeida? Eu não sei, não julgo, não sei, só sei que eu estou aqui. É o momento, entendeu? Só sei que eu estou aqui. Então, esse é o momento que estou vivendo agora. O que vai acontecer depois, só o Senhor sabe, porque não é o Aguinaldo que vai falar. Eu vou apenas, sou apenas um instrumento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Antes de me julgar, por favor, não me julguem. Não me julguem. Glória a Deus. Irmãos, então vamos abrir a nossa palavra aí, uma palavra que já condiz tudo que a gente vai daqui a pouco ter. Os irmãos vão ministrar a ceia. Vamos abrir lá em Mateus, Mateus 14, 13. Amém? Então vamos falar assim, a palavra do Senhor, Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E eles lhe disseram: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram, e todos se saciaram, todos saciaram-se, e levaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Irmãos, como é que começou o seu dia hoje? Olha, eu acordei cedo, porque para a gente estar aqui eu tive que acordar às 5 horas da manhã, e olhei, que eu moro lá em Praia Grande, e o dia estava tranquilo, só dava para ouvir o barulho dos passarinhos ainda acordando, aquela calmaria, aquela paz, aquela tranquilidade. Muitas vezes aqui em Vitória não dá para a gente acontecer isso, né? Já começa um barulho, já carro para tudo quanto é lado, mas lá não, aquela paz, aquela tranquilidade. Então quantas vezes a gente está naquela tranquilidade, na paz, mas de repente essa paz, quando o dia começa, já começa a agitação, aquele movimento. Porque o tema da minha mensagem é da paz à perplexidade, em cima desse texto. Eu não só esse texto, mas eu
peguei todos os textos de Marcos 6,30, né? Porque esse texto está em todos, né, os evangelhos. Quando você está realmente na calma, mas quando muitos nós já passamos por aqui, um dia que você acorda assim e fala: ó, hoje meu dia vai ser tranquilíssimo, sábado agora vai ser tranquilo, eu vou tirar para minha família. Aí quando você acorda, tem um cano quebrado lá em cima da caixa, aí aquele seu feriado foi embora, ou senão alguém, a pia está entupida e você perde o dia todo consertando. Já era, da paz aquela que você planejou, a perplexidade. Ou muitas vezes você chega em casa cansado, né? Outro dia eu vim aqui contar o meu testemunho, mas muitas vezes eu chegava em casa cansado, e esse rapazinho era pequeno, né? E eu achando que ia descansar, minha esposa já estava lá, muitas vezes eu nem estava nem sentindo, eu estava sem celular, e ela chegava para mim, de repente eu chegava em casa, eu falava assim: ó, pai, estou passando mal, tinha na época problema de bronquite alérgica, aí sem carro, aí você achava que ia descansar, estava numa tranquilidade, na paz, mas não, aí você tinha que sair correndo para pegar, né, chamar um vizinho para pegar um carro, muitas vezes, né, muitas vezes a gente ia de ônibus mesmo, levar ele para o hospital, e ficava à noite com ele no hospital. E você sai da paz à perplexidade, né, você sai da calmaria à agitação. E a vida de Jesus foi assim. Então, tudo que você passou, tudo isso que está acontecendo, Jesus passou. Não adianta você falar assim: ah, eu não, Jesus passou. Como começa o dia de Jesus? A primeira coisa que Jesus, quando a gente lê aqui, a primeira coisa, o dia de Jesus já começa tremendo, porque ele recebe uma notícia, né? Os discípulos de João Batista chegam nele e falam: Jesus, João Batista foi morto. O amigo, era um amigo de Jesus, aquele que compreendia realmente Jesus, aquele que sabia realmente quem era Jesus. Os outros compreendiam, mas os discípulos chegaram e falaram assim: ó, João Batista está morto. A dor, ele já começou sentindo a dor. Aquele dia dele que já começou, ele já começou sentindo dor. E ele fica realmente triste. E depois aí fala que ele, né? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Mas antes disso, que a gente foi em Marcos, chegam os discípulos, todos, né, eufóricos. Jesus, Senhor, os 12. Por quê? Eles voltavam da onde? Se você for em Mateus 10, você vai ver que lá nos 12 o Senhor tinha mandado, tinha enviado esses discípulos. Sai por aí para pregar, curar enfermos, né? Dar vista aos cegos, ressuscitar mortos. O Senhor tinha lhe dado esse poder. E eles tinham voltado agora. E eles voltando, encontram o Senhor naquela coisa. E de repente, o Senhor que estava triste, acredito que isso deve ter se alegrado um pouco. Porque quando os discípulos chegaram naquela euforia: Senhor, olha aqui, ó, eu curei, né, enfermo, em seu nome, Senhor, eu ressuscitei um morto, Senhor, em seu nome, olha, a multidão me ouviu, Senhor. E todos eles falavam ao mesmo tempo. Só que quando eles chegaram perto do Senhor, o Senhor já tinha um monte de gente ali. Eles trouxeram muitas pessoas com ele. A Bíblia fala 5.000. De repente já tinham mais com o Senhor, mas alguns estudiosos falam que cerca de 25.000 pessoas. O que é isso? 25.000 pessoas, imagina uma pessoa com os 12 ali, você cuidar de 25.000 pessoas querendo te tocar, querendo alguma coisa, porque eles só queriam pedir. Ninguém perguntou ao momento de Jesus: como é que você está se sentindo? Você está bem? Não, todo mundo só queria. Muitos estavam ali por curiosidade, queriam conhecer o homem que deu poder àqueles discípulos. Queriam conhecer aquele homem que deu poder àqueles discípulos, né? Então a gente tinha em torno ali de quase 25.000 pessoas. Eram quase 5.000 homens, entre mulheres e crianças, estava em torno de quase 25.000. Gente, é muita gente. Muitos aqui de repente já passaram por situações de estar realmente um monte de gente, a pessoa te procurando, né, querendo algum contato com você. Mas como você lidar com tanta gente assim, sem se estressar, sem ficar, né, com problema realmente, você ficar tenso, ficar nervoso? E a palavra diz que o Senhor, depois de estar com os discípulos, eles já estavam realmente cansados, né?
o Senhor chamou, e acredito que eles 13 saíram empurrando a multidão. Vamos sair no barco aqui e vamos para o outro lado. Vamos sair daqui um pouco, porque eu estou realmente cansado, eu quero descansar. E o Senhor saiu daquele local, no barco, no Mar da Galileia. E de repente, eu acredito que aquele momento, eu acho que ele sentiu um pouquinho de calma naquele momento. Porque naquele momento que ele estava no mar ali, ele se afastou um pouco da multidão, porque a multidão estava na praia, eles entraram no barco com os discípulos. Ele deve ter ficado admirando os discípulos conversando, porque eles estavam ali, extasiados com o que eles tinham feito. Eles estavam extasiados. E o Senhor, olhando para ele, realmente de repente sentindo a dor, porque ele amava João Batista, dentro do barco ali, só ouvindo o barulho das águas. Só que ele tinha um plano, ele pensava, ele tinha falado o seguinte, ele planejou, eu vou para lá para descansar um pouco, para a gente conversar. Só que a multidão não pensou assim. A palavra diz aqui, que a multidão seguiu o Senhor. Começou a seguir pela praia do Mar da Galileia ali, eles foram seguindo, andando pela praia. Algumas palavras que a gente lê, alguns estudos, falavam que chegava a quase 10 quilômetros, eles andaram pela praia ali até chegar a Betsaida, onde o Senhor ia soltar. E Jesus, quando chegou lá, já chegou achando que ia ter tranquilidade, mas não. Quando ele chega à praia, já encontra aquela multidão, todo mundo esperando de novo. E a palavra diz que ele se tomou de quê? Aqui, E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, os curou, curou seus enfermos. Então ali o Senhor ministrou a palavra e curou aqueles enfermos, aquelas pessoas que estavam enfermas. Mas essa compaixão, não é uma compaixão qualquer, é uma compaixão íntima, lá do íntimo. Ele sentia realmente que aquelas pessoas ali estavam realmente necessitando dele, precisavam realmente dele. Ele sentia a dor daquelas pessoas. Amém, igreja? Amém. Ele sentia realmente a dor daquelas pessoas. E ele, fala a palavra que ele as curou, e falou do reino de Deus para aquelas pessoas. Só que era muita gente, muita gente. E o tempo foi passando, foi chegando a tarde. E o Senhor já estava preocupado com aquele povo, porque o povo estava realmente faminto. Já estava chegando a tarde. Essa passagem aqui, eu acho que a gente chega no top dessa mensagem. Por quê? Sendo chegada a tarde, seus discípulos se aproximaram dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha bem, despede a multidão, porque olha, Jesus não estava nem preocupado com isso, os discípulos sim. Porque o Senhor conhecia o coração, Na verdade, quando o Senhor chegou ali, ele já conhecia tudo, porque ele é um Deus onisciente. Amém? Ele já sabia o coração de cada um que estava naquele local. Ele curou aquelas pessoas. Vocês já tinham parado para pensar, gente? Que o Senhor curou aquelas pessoas. E ao mesmo tempo, quando ele curou pessoas que iriam traí-lo depois. Já parou para pensar que o Senhor não se importou com isso, de pegar um estuprador que estava ali querendo cura? Ele sabia que ele ia continuar estuprando depois, mas ele nem se importou, curou. Aquela pessoa que estava ali, com aquela, ele foi dar vista a um cego, deu. Um cara que depois iria se apaixonar pelas luxúrias. Muitos que só iam sair dali curados, mas iam fazer o mal. O Senhor não se importou. Imagina se o Senhor deixasse uma pessoa onisciente e você chegasse na sua casa e visse alguém no seu portão e você, ao bater o olho, sabia: poxa, essa pessoa está precisando de alimento, está precisando de comida, de um banho. Só que depois, quando eu fizer tudo isso, ela vai vir aqui, quando eu sair, vai roubar tudo que eu tenho. E aí, você faria? Você ia lá, ajudaria aquela pessoa? Se você tivesse esse poder que o Senhor tinha, porque ele conhecia tudo. Ele era um Deus onisciente. Amém? Olha o amor, é um amor ágape, um amor que a gente não tem, mas o Senhor tem. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, algum problema, sabe que o Senhor sabe que você está passando, porque Ele passou por tudo isso. Amém, igreja? E aqueles discípulos dele ali,
essa passagem ele falou o seguinte: ó Senhor, despede a multidão para que eles vão e comprem comida. O Senhor chegou para eles. Essa parte eu acho interessante quando o Senhor fala assim, aqui, Jesus porém lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe voz de comer. E esse dai-lhe voz de comer seria um teste? Aí, simplesmente quando o Senhor fala assim: ei, dai-lhe voz de comer, era para eles darem comida. Mas Senhor, você está de brincadeira, né Senhor? Era isso, são 5.000 pessoas, mais de 25.000, como que eu vou? Peraí, eu vou tirar minha carteira aqui, ó, eu só tenho 200 denários aqui, não dá nem para comprar. O Senhor estava falando disso. Aí eu acredito que o Senhor naquela hora, a gente vê que na palavra ele não julga, porque o Senhor não julga ninguém, mas ele deve ter ficado triste. Falou: poxa, peraí, vocês agora há pouco estavam curando enfermos, ressuscitando mortos, eu dei poder. Peraí, mas vocês têm poder para transformar, entendeu? Esses pães, a comida que tem aqui, milhares. O Senhor falou aqui, ó, não é mesmo? Dai-lhe voz de comer. E eles não, eles viram aquilo, mas eu acho que é o seguinte: eles curavam pessoas, ressuscitaram mortos, mas não sabiam o poder que Deus tinha dado a eles. Porque quem conseguir ressuscitar um morto, não vai conseguir transformar, né? Aumentar aqui a quantidade de comida, multiplicar os pães. O Senhor falou: dai-lhe voz de comer, mas eles ficaram: não, Senhor, pô, já procuraram logo. O Senhor fala: ei, olha para você, mas eles procuram uma carteira. Rapaz, eu só tenho 200 denários aqui, não dá para comer não. Mas só que no meio daquela multidão, eu acredito sim que ele viu, tinha uma bênção de Deus lá, um garotinho que tinha seu alimento. Eu não sei se ele estava com os pais, porque a palavra não diz, eu não sei se, mas ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele olhou para Jesus, só que o foco dele era o Senhor. E naquela reunião, aquele meio do povo ali, eu acredito que muitos julgavam aquele jovenzinho. Falaram: peraí, rapaz, você tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele olhando para o Senhor, porque o foco dele era Jesus. Ele, eu acho que queria ir, mas falava assim: gente, mas é muito pouco para tanta gente. Mas peraí, mas quem está lá é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, amém? Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem poder para transformar. Glória a Deus. Então, esse jovenzinho deve ter ficado assim. E o Senhor colocou, o Senhor já sabia disso, né? E colocou no coração daquele jovem que ele foi, eu acho, se aproximando do Senhor. E aquelas pessoas que estavam em volta, sempre para julgar, que a gente sempre acha alguém, né, para julgar. Ei, rapaz, o que você quer aqui conversar com Jesus? Você está com 5 pães e 2 peixinhos aí. Você acha que você vai conseguir o quê? Você tem, rapaz, isso aí não dá nem para... Um deve ter falado assim: ó, rapaz, isso aí, eu como esses 2 peixinhos de uma vez só. Mas ele sabia uma coisa: aquela sementinha que ele ia plantar ia se multiplicar. Ele plantou uma semente. A quem? A quem ele entregou a semente? Ao Senhor Jesus. Porque com certeza aquele jovem saiu com muito mais comida. De repente a gente não sabe se a família estava passando por necessidade, mas com certeza muito mais teve ali. Amém, igreja? Então, irmãos, daqui a pouco o Senhor chega para ele e fala assim: ó, eu acredito que naquele momento o Senhor deve ter falado assim: pai, teletransporte, meu pai, por favor, porque eu não acredito, porque eu mandei eles fazer eles. Né? Deve ter sido um ponto máximo do Senhor ali de ficar, né, naquela dimensão. Mas o Senhor, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, transformou aquela, né, multiplicação de pães, onde todos foram alimentados e ainda sobrou, né, muitos pães, muitos, né, peixes, 12 cestos cheios. Ou seja, toda aquela multidão foi alimentada, porque quem estava realmente presente, né, era o Senhor, era o Deus Todo-Poderoso. Não cabe a nós ficarmos julgando ou falando, sabendo que a gente tem que confiar sempre no Senhor, porque Deus, né, proverá. Deus proverá. Amém, igreja? Eu falo porque Deus tem abençoado muito, né, a minha vida, a vida dos irmãos que estão com a gente, e outros irmãos aqui, mas a gente tem que crer. Ah, mas você quer para ontem? Não, não é quando você quer, é quando o Senhor quer. Amém? A gente quer agora, a gente quer o milagre agora. Mas será que você está preparado agora para o milagre? Será que é agora que o Senhor vai dar esse realmente milagre? Você precisa agora? Será que como aqueles muitos que foram curados ali,
que com certeza o Senhor curou muitos ali, e de repente depois estavam ali cuspindo no Senhor. Deus, ele não se preocupa com aquilo ali de curar a pessoa, porque muitas vezes ele pode o seguinte: ele dá o nosso salário. Ele pergunta o que eu vou fazer com o meu salário? Não, porque o Senhor quer que normalmente a gente agradeça. A gente agradece, mas será que eu agradeço por tudo? Eu agradeço por ter um baço? Não, mas mesmo assim o Senhor não tira o meu baço. Ele deixa, ele não vai me matar, ele não vai tirar meu fôlego de vida, porque ele sabe, ele conhece o nosso coração. Então ele conhece tudo que você vai fazer. Então, por isso que a gente tem que estar realmente sempre na presença de Deus e seguir esse Senhor, nunca se desviar. Porque nós, principalmente nós que já somos pais, que somos o alicerce na nossa casa, temos que sempre estar confiantes em seguir ao Senhor, porque tem os nossos filhos, depois tem os nossos netos, e o mundo está difícil, estão matando muitos cristãos, está uma guerra, estão matando cristãos. Ei, eu não estou preocupado com isso, porque isso aí está aí na Bíblia. Há muito tempo já viu matando os cristãos. Está maior agora, a intensidade que estão morrendo, porque a mídia, a gente agora, no momento que mata o cristão lá, eu já tenho no meu celular. Antes eu não conseguia ver, mas isso aí está aqui na palavra, que está ocorrendo, terremotos, maremotos. Ei, igreja do Senhor, porque o povo, eu estava no serviço, o povo fica preocupado. Nossa, está ocorrendo isso. Você se preocupa não? Não, eu não. Tem que acontecer, está na palavra. Amém, igreja? Irmãos, essa era a minha palavra que eu tinha para os irmãos, não vou colocar muito, mas que os irmãos entendam uma coisa: confie no Senhor, entregue realmente o seu caminho ao Senhor. Aquele que ainda, não sei se tem alguém aqui ainda que não conhece o Senhor Jesus. Não perca tempo, irmão, não perca tempo. É maravilhoso estar na presença de Deus. É maravilhoso adorar esse Deus. É maravilhoso louvar a esse Deus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus.